Capítulo 1963, A Ira de Menadion, Parte 1. Junto com a saraivada de rajadas de chamas de origem do tamanho de um trem, feitiços de caos irromperam de todo o corpo de Zoret, cada um grande o suficiente para destruir uma criatura de tamanho humano com um golpe. As bestas e plantas imperiadoras podiam se dar ao luxo de serem atingidas sem morrer, mas no calor da batalha, parar seu movimento era o mesmo que se tornarem alvos fáceis. O Raiju abandonou sua forma humana e galopou pelo campo de batalha, soltando uma chuva de raios brancos em seu rastro. Aqueles que não se esquivaram de Bitra descobriram que sua força estava acima da de uma besta imperador. Seu chifre perfuraria armaduras, escamas e carne, drenando a vida de suas vítimas enquanto as eletrocutava. Cada golpe das massas de Dolgus matou ou incapacitou um desperto. As partículas de luz geradas por seus movimentos formavam agora uma cortina espessa que estalava com poder. Deuses, não! Senara disse em voz alta em estado de choque ao reconhecer uma das habilidades de linhagem características de Tiris que o Grifão Branco havia herdado. Assalto de luz transformou a cortina em runas mágicas que assumiram a forma de matrizes, feitiços de maestria da luz e muito mais. Dolgus poderia manipular o elemento luz da energia mundial e, misturando com sua força vital, transformá-lo em qualquer outra coisa. As runas de luz agora envolviam o campo de batalha ao redor do Grifão, formando feitiços de cura para curar suas feridas, escudos de luz dura para bloquear os ataques recebidos e feitiços de nível 5 de todos os elementos. Assalto de luz foi fortalecido pela energia mundial que continha todos os elementos. Para converter a luz em outro elemento, as runas simplesmente tiveram que se sacrificar para conjurar o que precisavam. Ignore o Tiamat para a porra do Grifo Branco. Ela gritou a plenos pulmões enquanto voava em direção a Dolgus. Assalto de luz pode virar o jogo em qualquer batalha. Os despertos estavam agora mais aterrorizados do que nunca. Apesar de suas ordens, eles sabiam que virar as costas para um feitiço de nível lâmina era, na melhor das hipóteses, idiota. Eles se mantiveram firmes e teceram o bastião de Silverwing, prontos para derrubar o Tiamat no momento em que o feitiço de nível da lâmina desaparecesse. O garoto tem apenas 19 anos e tem um núcleo violeta. Ele não pode já ter dominado verdadeiramente uma disciplina tão complexa. Além disso, seu limite deve ser de apenas 2 feitiços consecutivos de nível lâmina. Com todo o dano que ele sofreu, se resistirmos ao feitiço e o impedirmos de usar sua técnica de respiração, ele estará praticamente morto. Os veteranos pensaram em uníssono. A análise deles foi precisa. Havia um limite para o que Lip poderia fazer, especialmente depois de consumir muita energia para conjurar o chamado do vazio e as chamas amaldiçoadas. Foi a razão pela qual ele nunca teria tentado ruína se não fosse por Solos. Ela era apenas uma desperta de núcleo azul e uma humana. Todos a estavam ignorando e ela estava mais feliz assim. Isso lhe deu todo o tempo que ela precisava para lançar seu próprio feitiço nível de lâmina, Ira de Menadion. O que tornou o título de governante das chamas tão incrível não foi o conhecimento que eles compartilharam com o resto da comunidade desperta, mas sua habilidade de criar equipamentos que estivessem em sintonia com seus proprietários. Sem ele, era impossível lançar um feitiço nível de lâmina. Ripa Menadion passou anos trabalhando em Fúria de Solos e certificando-se de que caberia em sua filha como uma luva. Como mãe, ela sabia tudo sobre Eupin, desde suas comidas favoritas até a forma como ela tecia as runas místicas em sua mente. Solos descobriu que se não fosse por sua condição enfraquecida, ela teria sido capaz de lançar feitiços poderosos de nível de lâmina. Sua metade da torre estava naturalmente sintonizada com ela, dando-lhe um núcleo de poder que seguia todos os seus comandos, semelhante ao seu núcleo de mana, enquanto a fúria respondia à sua vontade quase com a mesma facilidade. O martelo místico se dividiu em 7 cópias idênticas, cada uma com seus cristais de mana imbuídos de um elemento diferente. A energia que formaria os 2 últimos foi compartilhada entre eles, fortalecendo ainda mais seu feitiço. As fúrias formaram uma estrela de 7 pontas que voou pelo espaço que separa Solos de Lit.
Os despertos se prepararam para desviar da matriz e permaneceram confusos quando perceberam que ela não era direcionada a ninguém em particular, nem parecia desacelerar. Seja lá o que for, ignore um dos mais experientes, disse através do link mental. Não sei o que faz, mas sua energia é fraca. Ele nem sequer carbonizou o chão em sua passagem, então resistir aos efeitos da matriz pela fração de segundo que dura deve ser uma brincadeira de criança em comparação com o bloqueio de um verdadeiro feitiço de nível lâmina. Todos assentiram e conjuraram o bastião de Silverwing. Lita agora havia concluído ruína, que gerou uma violenta tempestade de lâminas de energia que cobriu um quarto do campo de batalha. Um único bastião não teria sido suficiente para resistir devido ao redemoinho da vida fortalecendo a ruína, mas havia muitos e o poder do feitiço da lâmina foi dividido entre vários alvos. Ainda assim, a combinação do núcleo de mana de Lith e do núcleo de energia de seu equipamento atingiu as unidades de 7 homens com tanta força que seus pés cravaram-se no chão e foram empurrados para trás alguns metros. Isso até que a ira de Menadion os alcançasse. Então, os dois feitiços de lâmina combinados separaram as forças despertas como papel higiênico. Solo sabia que com seu núcleo, mesmo um feitiço camada da lâmina não teria o poder destrutivo para eliminar seus inimigos com um único ataque. Então, enquanto Lito passava seus dias sozinho com Camila, ela inventou um contrafeitiço de nível de lâmina. O ponto forte de uma magia como aquela pertencente ao legado de Silverwing era que, por estarem imbuídos da força de vontade de 7 pessoas, eles não poderiam ser afetados pela dominação. Lith e Solo já haviam encontrado o mesmo problema ao lidar com inimigos poderosos ou múltiplos. A dominação exigia um foco que nem sempre era possível e uma vontade superior à do adversário. A ira de Menadion foi criada para compensar situações em que a dominação era inútil. Os 7 martelos não carregavam poder elementar destinado a atacar, mas a perturbar. A matriz que formaram carregou a força de vontade de Solos e estendeu o alcance de sua dominação. Como ela não conseguia controlar muitos feitiços ao mesmo tempo, nenhum feitiço acima do seu nível, ela desistiu da ideia. A ira de Menadion liberou rajadas de poder elemental e magia espiritual que interromperam os feitiços dentro da área da influência da matriz, fazendo-os dar errado. Foi o resultado de uma combinação de matrizes de selamento elementar e dominação que atacou tanto a estrutura de um feitiço quanto a mente de seu lançador. Além disso, ao contaminar os feitiços com a assinatura energética de Solos, uma vez que explodissem, eles prejudicariam seu próprio lançador, mas seriam inofensivos para ela e Lith. Feitiços de nível 4 e 5 de todos os tipos foram vítimas da ira, mesmo aqueles que os despertos mantêm em prontidão. Eles explodiram de dentro para fora, rasgando sua carne. O bastião de Silverwing foi o resultado da vontade coletiva de 7 pessoas, por isso resistiu aos efeitos perturbadores da ira, mas apenas até a ruína chegar. Então, os despertos tiveram que dividir seu foco entre os 2 feitiços de nível lâmina, falhando em ambas as tarefas. Capítulo 1964 A ira de Menadion Parte 2 A pressão que as lâminas de energia conjuradas pela ruína exerceram sobre os bastiões exigiu que os despertos se concentrassem em fortalecer a barreira mágica. No entanto, desta forma a ira de Menadion não encontrou resistência, pois distorceu as energias mágicas até que se tornassem voláteis. Os bastiões explodiram, deixando seus conjuradores feridos e expostos ao ataque da ruína que os cortou em pedaços tão pequenos que nem mesmo os Fais conseguiram se recuperar e morreram. Meu nome é Alpin Menadion. Solos gritou a plenos pulmões como um grito de guerra. Estou aqui para recuperar meu nome e meu legado. Não me importa quem você é ou quantos anos você tem. Se você roubar de mim, enfrentará minha fúria e ira. Dane-se manter viva a herdeira de Menadion, ela é muito perigosa. Senara mudou suas ordens novamente, fazendo seus soldados suspirarem de frustração. Vamos nos contentar em estudar seus itens mágicos. Oh, merda! O grupo de Solos disse em uníssono. Lita estava morto de cansaço e precisava usar o aperto abissal para se recuperar.
Dolgus estava ocupado lidando com Senara, que conquistou sua posição como representante do conselho em campo. O Fai era menor e mais fraco que ele, mas sua experiência com magia e capacidade de recuperação fez do Firbolg uma força a ser reconhecida. Senara usou a magia da terra para conjurar barreiras que suportaram o impacto dos danos de suas massas, ao mesmo tempo que fez Dolgus afundar lentamente no chão. Sua técnica exigia que ele estivesse constantemente em movimento e transferisse o peso de um pé para o outro, mas o solo lamacento tornava isso impossível. Se o grifo branco levantasse voo, ele escaparia da armadilha, mas também perderia o equilíbrio e deixaria os inimigos livres para se concentrarem em seus companheiros. Os Firbolg usaram sua habilidade de linhagem, crescimento desenfreado, para injetar a energia mundial no solo e fazer as plantas atingirem um tamanho que levariam décadas para atingir de outra forma. Raízes, árvores e até flores ganharam vida, rastejando sobre o corpo de Dolgus e restringindo ainda mais seus movimentos. Wyverns voaram ao redor dele, respirando chamas de origem que consumiram seu redemoinho de vida e enfraqueceram seu equipamento enquanto um Litano, um Leviatã menor, usou o poder do fluxo elemental para conjurar matrizes que neutralizaram seus feitiços. Filho de Tiris ou não, você é apenas um enquanto nós somos muitos. Você não deveria ter demorado muito para receber as boas-vindas, Naniko. Senara disse enquanto conjurava o feitiço espiritual de nível 5, Queda de Estrelas. Uma chuva de pequenos meteoros verdes, imbuídos do poder de todos os elementos, apareceu do nada, formando uma aurora esmeralda que combinava com a do assalto de luz. Cada um dos projéteis místicos era do tamanho de uma bola de gude, mas também tinha a energia de uma bala de canhão e detonava no momento do impacto com o poder destrutivo de uma granada contundente. O ar se encheu de fogo verde quando os incontáveis projéteis atingiram sua marca imobilizada e forçaram o grifo a cair de joelhos. Posso ser jovem comparado a você, mas ainda sou uma besta divina. Dolgus juntou as duas pontas de suas massas, fundindo-as em uma arma de fogo. Ao mesmo tempo, ele usou o que restava do redemoinho da vida para fortalecer os encantamentos de suas estrelas gêmeas antes de jogá-lo contra o chão e ativar seu encantamento, Parede de Força. O elemento luz misturou-se ao fogo, gerando um enorme pilar de luz que interceptou os ataques recebidos e afastou os soldados do conselho. Depois, a escuridão juntou-se aos outros dois elementos, abrindo fendas no solo e fazendo murchar as plantas. A energia roubada foi passada para Dolgus, curando suas feridas. Parede de Força deu-lhe tempo suficiente para olhar na direção de Solus, mas não o suficiente para ajudá-la. Teseu estava lutando com unhas e dentes, mas agora que os despertos descobriram o segredo de sua força, eles estavam mirando seus ataques em seus pés. Ele resistiu a uma aniquilação após a outra, mas o mesmo corpo de mana que salvou sua vida o impediu de lançar feitiços. Os inimigos que até aquele momento haviam deixado Solus sozinho agora a cercavam por todos os lados enquanto ela estava mais fraca. Ela derramou o fluxo de mana e o redemoinho da vida na ira, deixando seu núcleo azul quase esgotado. A besta Imperador lutou contra ela em combate corpo a corpo enquanto os Fai se mantinham a médio alcance, usando suas habilidades para dificultar seus movimentos e bloquear seus feitiços. Os humanos da unidade usaram esse tempo para tecer feitiços e conjurar matrizes para defender seus aliados. Foda-me de lado, Solus pensou enquanto se transformava em um saco de pancadas para os despertos. Ela tinha pouca experiência em batalha em comparação com Lit e ainda não tinha perdido o mau hábito de pensar demais em ação, enquanto seus oponentes eram todos veteranos experientes com séculos de idade. Para piorar a situação, sua destreza física superior seria inútil se nenhum de seus ataques conseguisse acertar. Ter um mero núcleo azul não apenas limitava sua mana, mas também sua velocidade e tempo de reação. Para o desperto de núcleo violeta, seus movimentos eram em câmera lenta, tornando Solus incapaz de ver seus movimentos, muito menos bloquear seus ataques. Se não fosse pela metade da torre que lhe conferia uma grande massa e sua armadura andarilho do vazio, ela teria morrido ao primeiro golpe.
Rachaduras continuavam aparecendo em sua pele e se espalhavam ainda mais a cada ataque que ela sofria, formando teias de aranha. Solos podia sentir a torre desmoronando lentamente e seu corpo humano perdendo sua integridade. Não se preocupe, Elpin Menadion. Cuidaremos bem do seu legado. Um Viver mergulhou, lançando um rio de chamas de origem violeta claras. Obrigado pela refeição, Solos, pensou enquanto ativava sua habilidade de linhagem, drenagem de terrenos. Sua metade da torre combinou seu efeito com o cajado do sábio para drenar a energia do mundo circundante, incluindo a das chamas de origem. O corpo de Solos começou a curar quando a força vital roubada tornou-se sua. Um hipogrifo jogou um raio prateado de redemoinho da vida nela, mas drenagem de terrenos também o dividiu em seus componentes. A energia mundial encheu a torre com nova força, a força vital juntou-se à de Solos, e o pouco que restou do redemoinho da vida foi facilmente dominado. Ela sorriu quando um Litano começou a conjurar Maré da Perdição, mas seu otimismo desapareceu quando Viver convocou o ataque. Pare de alimentá-la com nossas habilidades. De alguma forma, Menadion é imune à energia mundial. Vamos atingi-la com a aniquilação de Silverwing. Os 7 despertos reuniram-se na formação do hexagrama e desencadearam o feitiço anti-guardião. Mesmo que Solos estivesse em sua melhor condição, ela não teria sido capaz de se esquivar. A aniquilação avançou mais rápido que uma bala, destruindo tudo em seu caminho e abrindo uma trincheira profunda no solo. Solos fechou os olhos, esperando o pior, mas a única coisa que a atingiu foi uma rajada repentina de vento. Quando ela os abriu novamente, descobriu que estava nas costas de Mitra. O Raiju nunca parou de se mover pelo campo de batalha, sempre de olho em Solos caso ela precisasse de ajuda. No entanto, a reação instintiva de Solos não foi de gratidão, mas de repulsa. Ela gritou em pânico e caiu das costas do Raiju, chutando Mitra com toda a força que lhe restava. Ambos acabaram caindo no chão, com a visão turva pelo impacto violento. O abominação híbrido era mais resistente que um Raiju normal, mas sua massa ainda era pequena comparada a de Solos. O golpe teria arrancado sua cabeça se não fosse por suas habilidades regenerativas inatas. Continua no próximo vídeo.